Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão. Que Deus possa iluminar sua vida no nome de Jesus. Quanto ganha um pastor da Universal? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem e têm curiosidade de saber. Eu entrei como pastor da instituição Universal no ano de 2002. Era exatos dia 21 de outubro de 2002. Eu me lembro que era uma segunda-feira e eu estava lá na parada de ônibus, 1h da tarde, esperando o ônibus com uma malinha pequena para ser pastor. Naquela época, quando você entrava, você já ia direto para a catedral, morar lá, e você era um obreiro que usava uniforme azul, gravata vermelha e era chamado de burde. A sigla de burde se diz respeito à escola de estudo bíblico, o que na verdade não é. Eu estava assistindo agora há pouco a 7ª temporada daquela jornada do Game of Thrones e você pode ver que tem um jovem gordinho que ele tinha um sonho de ser mestre, de estudar numa escola e ser o mestre. Quando ele conseguiu entrar nessa escola, ele passava muito mais tempo limpando banheiro, limpando merda dos outros do que estudando de fato. E é isso que acontece na Igreja Universal. Os jovens vão para lá dizendo que vão ser preparados para ser pastor, mas na verdade não tem estudo bíblico, não tem escola de nada. A preparação de um jovem para ser pastor é ficar na frente da catedral evangelizando o dia todo, é lavar banheiro, é carregar fardos de jornal, é sempre o serviço serviçal. E o mais principal de todos, quando a igreja vai dar rosa, ele passa a noite toda tirando espinho de rosa e principalmente colando envelopes. Imagine uma catedral onde no domingo passa 10.000 pessoas. Então normalmente aquele pastor vai ter ali 15.000 pessoal, envelopes para colar. E a gente passava a madrugada toda dobrando e colando envelopes. Essa é a preparação que ele vai receber. Quando ele sai dali de burde, na catedral, ele não tem salário, mas ele vai comer, porque tem uma cozinha e uma cantina. Então ali tem alguém que vai fazer comida para ele. Quando ele vai ser auxiliar em alguma igreja, na minha época, já não recebia salário. Ficar a critério do regional levá-lo para fazer o cadastramento. Isso demorava muito. No meu caso, eu entrei em 21 de outubro de 2002 e fui ser cadastrado já no mês de julho de 2003, praticamente quase um ano eu passei para receber o meu primeiro salário. E eu me lembro que no ano de 2003 o salário, eu sou do Nordeste e no Nordeste está os piores salários da Igreja Universal. E aonde estão os maiores salários? Os maiores estão no Rio de Janeiro e São Paulo. O meu salário na época era R$ 166. Eu me lembro que o salário mínimo era um pouco menos, parece com 140, 130, por aí. Pastor solteiro sempre ganha mais do que um salário, porque vai ter o desconto da Life, que hoje está em volta de R$ 500. Então o pastor recebe hoje, em média, um solteiro, um salário de 1.500, 1.300 e vai ficar com uma fatia de menos de R$ 1.000 no salário. Pastor da Universal recebe salário de duas formas. Ele recebe um valor no dia 15 e o outro no dia 30. Vamos dar um exemplo. Quando a Igreja Universal ela teve a primeira fogueira santa no Templo de Salomão, houve uma arrecadação bilionária. E o Bispo Macedo ficou tão feliz que mandou aumentar o salário de todos os pastores casados e instituiu um teto, que nenhum pastor iria receber menos do que R$ 3.000. Então quase todos tiveram esse reajuste, mas só pastores que estavam tomando conta de igreja. Então um pastor que estava de auxiliar ganhando R$ 2.000, ele continuou ganhando R$ 2.000. Mas quem estava de titular ganhando R$ 2.000 passou a ganhar 3. Então vamos supor que um pastor casado ganhe R$ 3.000. Dia 15 ele vai receber R$ 1.500. E no dia 31 ele vai receber a outra parte. Só que essa segunda parte tem desconto. Se ele é casado, então ele vai pagar R$ 1.000 de Life. Sobrou 500. Com um pastor ganhando R$ 3.000, ele tem
ele paga imposto de renda. Todo pastor na Universal que ganha acima do teto, então ele é retido um valor do imposto de renda. Todos são retidos. Isso vai variar de acordo com a tabela do imposto de renda do país. Então, um pastor que ganha 3 mil, normalmente ele deve ter um desconto aí de 90 a 100 reais. Então vai sobrar 400. O pastor vai ganhar 1.500 no dia 15 e 400 no dia 31. Ao todo dá uma faixa de 1.900 reais. Claro que não existe tabela de pastores, não existe tabela de salário. Um pastor solteiro que entra em um estado pobre do Nordeste, como Piauí, ou do Norte, como Acre, normalmente ele vai entrar ganhando 1.300, 1.400 reais e com desconto vai sobrar menos de 1.000 reais na mão dele. Já um pastor solteiro entrando em São Paulo, normalmente vai ganhar quase 2.000 reais. O salário varia muito de acordo com o estado. Antigamente, o pastor estadual, o bispo de estado, ele tinha autoridade para aumentar o salário. Então era muito comum o pastor crescer uma fogueira santa, bater uma meta, a fogueira santa era 100 mil, ele tirou 150, era 30, ele botou 60. Então o estadual de imediato já perguntava, quanto você ganha? Eu ganho 2 mil, vou botar 4, vou botar 3. Então existia essa farra de corrupção. Então quando você tinha um bispo de estado que gostava de você, automaticamente ele aumentava o teu salário. Quando o bispo Clodomir percebeu isso, ele deu uma ordem que nenhum bispo de estado tinha mais autoridade para aumentar salário de pastor. Então, o bispo de estado que quer dar aumento para um determinado pastor que está crescendo, que está batendo meta, que está aumentando a arrecadação, ele faz uma lista com o nome de pastores que ele quer, ele coloca o nome do salário e coloca o valor que ele quer dar e manda para São Paulo. Então, é o bispo Clodomir na época e agora o bispo Renato, que vê o relatório e, se aprovado, o pastor recebe um aumento de salário. Claro que o salário ele é muito desigual, principalmente quando vem um pastor de São Paulo para o Nordeste, normalmente ele chega ganhando muito mais do que os pastores do Nordeste. Então é muito comum chegar pastor que ganha 8 mil, 10 mil e os meros mortais do Nordeste ganhando 3, 4. Antigamente o Nordeste era muito mais carente, então os bispos normalmente diminuíam o salário. Ó, nós não temos condição de pagar esse salário para você, então a gente vai diminuir. Hoje essa prática não acontece mais, até porque a igreja não dispõe mais de tanta mão de obra escrava. Então normalmente se mexer no salário de um pastor que ganha muito bem, ele já vem para o Nordeste revoltado, ele vai provavelmente sair fora, como acontece com muitos. Um pastor do Sudeste vir para o estado do Nordeste ou Norte é sempre um castigo. Então muitos vêm revoltados e outros nem aceitam vir, já abandonam a instituição de cara. O pastor, além do salário, ele ganha também comissão de jornal. Essa comissão de jornal, claro, é uma ilusão, principalmente no Nordeste. Não se vende jornal, o povo não compra jornal. Você vai a uma catedral, você vê o pastor vendendo um jornal no finalzinho da reunião. Ele pede o dízimo, ele pede a oferta do aluguel, ele pede a oferta da luz, ele pede a oferta da escolinha e no final ele pede o jornal. Eles colocam o jornal no altar e perguntam quem quer comprar. Claro que sempre tem gente que compra grandes quantidades, mas o que você precisa entender que por mais que o pastor seja um bom vendedor, ele nunca vai conseguir vender o número de jornal que precisa vender e o pior, porque o jornal é semanal. Então, como que é feito? Principalmente em igrejas pequenas. Imagine uma igreja com 30 pessoas que tem que pagar 150 jornais toda semana. 150 reais. Não tem como aquele pastor vender o jornal. Mesmo que cada membro compre 2 jornal, ele não vai conseguir vender o jornal. E você sabe que muitos nem vendem. Como que o pastor faz para pagar o jornal? Claro, todo domingo, durante a semana, normalmente os pastores durante a semana vão separando um valor do jornal. Se o pastor tem que pagar 2.000 reais de jornal no domingo, todo dia ele separa 200, 300 reais da oferta e já deixa ali que é para pagar o jornal no domingo.
As igrejas pequenas também fazem isso. Então, quando chega no domingo, está faltando quanto para o jornal? R$ 1.000. Ele tira ali dos dízimos das ofertas, junto o dinheiro do jornal, que é prestado conta, separado, e leva para a sede regional. Só que tem a comissão. A comissão do jornal hoje está em volta de 30 centavos por jornal. Então, se o pastor ele tem que pagar R$ 2.000 de jornal, então ele vai levar 1.400 e os outros 600 é a comissão que ele vai ficar. Se ele tem um auxiliar, um segundo, ele vai dividir essa comissão com o segundo também. Esse dinheiro é tirado da oferta. Em tese, o pastor deveria vender esse jornal e sim tirar a comissão. Mas como o povo não compra jornal, tudo é tirado da oferta. Então ele tira R$ 2.000 da oferta e aqueles 600 ele já separa, que é os 600 dele. Esse valor é semanal. Então imagine um pastor aí ganhando R$ 10.000 por mês e tendo mais R$ 600 por semana. 10.000 mais 2.400, ele tem um salário de em média R$ 12.400. Em catedrais, só recebe comissão de jornal quem faz reunião. Se aplica dessa mesma forma, tenta se vender ao máximo, o resto será completado da oferta. Quanto que um bispo de estado ganha? Existem bispos de estado que ganham normalmente, os mais antigos, que já estão de bispo de estado há muito mais tempo, ganham mais do que os mais novos. Um pastor, para receber um grande aumento de salário, ele precisa ser um grande arrecadador. É isso que vai determinar quanto que ele vai ganhar. Embora ele tenha 5 anos de pastor, ele pode chegar a ganhar muito mais do que aquele que tem 20 anos, que nunca foi um fenômeno de arrecadação. Os grandes fenômenos de arrecadação, além de receber aumentos sucessivos de salários, recebem regalias para ter um carro melhor, uma casa melhor, móveis novos, recebem folgas para visitar familiares e também recebem prêmios em dinheiro. Eu mesmo cheguei a receber envelopes em dinheiro em término de Fogueira Santa. A Fogueira Santa foi boa. Quanto que foi a Fogueira Santa passada? 30.000. E essa? Olha, essa deu 60. Então era muito comum o bispo pegar aquele envelopinho. Aqui ó, tem R$ 500 para você, tá meu filho? Um agrado para você porque você cresceu. Enquanto o povo estava à mercê das dívidas por conta de sacrifícios, os pastores estavam ganhando envelope. Falo isso com propriedade porque, além de ter visto diversos pastores ganhando viagens para ir com a família, eu vi pastor ganhando até televisão. Pode acreditar, vi pastor ganhando televisões de LED como brindes, vi pastores ganhando sapatos como brinde. Um cara que adorava recompensar pastor por grandes arrecadações era o bispo André, que hoje já não é mais bispo da Universal. Ele sempre dava presentes em dinheiro, viagens, folgas e até mesmo aumento de salários. Inclusive para mim. Eu não fui inocente. Eu fiz parte dessa sujeira. Eu sujei as minhas mãos com sangue inocente. E hoje, arrependido de tudo que fiz, tento reparar. Chega muitos comentários dizendo que eu saí da Universal porque levei um pé na bunda, porque aprontei uma. Isso não é verdade. A minha saída da Universal foi uma escolha própria, porque eu já não aguentava mais a hipocrisia e a maldade. Hoje, na instituição Universal, existem bispos de estado, principalmente no Sudeste, ganhando até 50, 60, 70 mil por mês, somando salário e principalmente comissão de jornal. Imagine um bispo numa catedral. Ele tem que pagar R$ 7.000 de jornal por semana. Imagine a comissão que esse bispo não recebe. Talvez você diz, não, eu não acredito que os bispos da Universal ganham R$ 100.000 por mês. É só você ver o estilo de vida deles. Você vê que eles sempre usam, você já observou que os pastores de grande catedral, eles sempre usam iPhone, o iPhone 8 que foi lançado agora. Quanto será que está um iPhone? Eu não sei. iPhone 8. Mas a gente pode ver nesse exato momento aqui, ó. Quanto será? Promoção iPhone 8, eu acho que é o 8, não sei nem se já tem o 9. Você pode observar que os bispos só usam iPhone, computadores Mac. Tem computador Mac que custa R$ 15.000.
Aqui, ó, tem um iPhone aqui que está custando R$ 4.000. Você acha que um pastor ganhando um salário pífio tem condição de ter um celular de R$ 4.000? De repente você já deve ter visto muitos pastores dizendo: eu não tenho nada, o carro que eu uso é o da igreja. Claro que ele não vai comprar carro. Primeiro, porque ele vai entrar no radar da igreja. E segundo, por ele estar numa igreja grande, sempre terá carros de alto luxo à sua disposição. Para que ele vai comprar um carro para ter gastos pessoais se ele tem um da igreja para usar, onde a igreja vai bancar tudo? É só você olhar para o tipo de sapato que o seu pastor usa, os lugares que ele frequenta. Talvez você é um obreiro, você trabalha lavando prato em um grande restaurante e você já deve ter visto o teu pastor por lá comendo nesse grande restaurante. E você nem parou para pensar: poxa, um lugar como esse é só para multimilionários. O que o meu pastor está fazendo aqui? Talvez você é uma obreira e você vende roupas em uma grande loja de grife. E você já atendeu o seu pastor, ele foi lá, ele comprou roupas caríssimas. Então, se ele ganha pouco, o que ele está fazendo numa loja dessa? Porque se eu sei que aquela loja é para multimilionários, eu vou entrar nela para quê, se eu não tenho poder aquisitivo para comprar? Então, se você é obreiro, ex-obreiro, se você é um membro ou ex-membro da Universal e você já trabalhou em algum lugar de alto padrão, algum lugar de extremo luxo, e você viu sim um pastor da Universal tomando um vinho caro, você viu sim um pastor comprando coisas caríssimas, deixa o seu comentário para que fique confirmado: o que nós estamos a falar é a pura verdade. A gente vai ficando por aqui. Se ficou algo que não ficou claro, você pode deixar sua pergunta nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.